Mateus capítulo 9. Vamos ler versículos 36, muito conhecido, a 38. Vamos ler 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, fale conosco, seja livre para fazer tudo quanto queira. É a nossa oração. Tome assento, dando glória a Deus, se concorda. Nós estivemos falando nessas terças sobre qual tema? Hã? E nessas terças agora? Hã? Quem tem promessas morre. Promessa de Deus cumpre. Então andamos falando sobre isso. E temos que dar como se fosse uma sequência no assunto. Por que Deus faz promessas? Você já parou para pensar? Qual é o propósito de Deus fazer promessas? Só nos animar? Ou quando Ele faz promessa, Ele está revelando um plano que Ele tem? O que para nós é promessa, para Deus é plano. E quando parte de Deus um plano, eu quero te ajudar nisso, preste atenção, por gentileza. Você já entrou no culto? Fica no culto, depois resolve as outras coisas. Quando Deus tem um plano, Ele está pensando primeiro em almas. Deus não está pensando em regalias para os seus filhos para serem os reis das cocadas pretas, para ser o senhor da terra, o dono. Ninguém pisa em mim, ninguém toca em mim. É uma coisa bem absurda pensar dessa forma, embora muitos pensem, muitos pregam isso. Você é filho do rei. Pois é, o filho adotivo eu sou. Porque o legítimo é Jesus. E o legítimo foi para a cruz. Morreu na cruz, abandonado. Pai, por que me abandonaste? Não cabe para o cristianismo essa exaltação e pompa que estão falando por aí. Porque se fizeram com Jesus e com os discípulos. Como foi com os discípulos? Então nós temos que descer do pedestal e lembrar que nós estamos passando por aqui e este lugar nos odeia como cristãos. Ou foi Jesus verdadeiro ou não foi? Como me odiaram, odiarão a vós. Isso é a palavra de Jesus? Então nós estamos passando por um lugar de pessoas que nos odeiam. Por que nos odeiam? Porque a gente vive uma vida que condena a vida deles.
Como assim? Não é que nós condenamos, nós não fomos chamados para isso, jamais. Mas a maneira que nós escolhemos viver incomoda eles. Por isso que Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas sim espada. Na verdade, Jesus é o príncipe da paz. Só que eles não querem essa paz nos moldes dela. As pessoas querem uma paz nos moldes deles. A paz que Jesus dá excede o entendimento, porque ela não vem de circunstâncias. Ela vem da presença do príncipe da paz em nós. É diferente. Então o mundo é um mundo que Jesus disse em João 15:19, ele disse assim, eles não são do mundo, não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Nós somos, enquanto servos e permanecermos em Cristo, nós somos do céu. E estamos passando um tempo aqui. Passando um tempo. Então, toda vez que Jesus fizer um plano, Ele faz pensando na Nova Jerusalém. Ele faz pensando a respeito de nós na eternidade e de todos quantos conseguirmos anunciar esse Cristo e Ele for aceito e confessado, então estes também na glória celestial. Então diga, quando Deus tem um plano, envolve almas. Então, vocês concordam com isso? Então, quando Deus faz uma promessa, Ele está pensando em vidas. Quando Deus fez a promessa para José, se você pegar o sonho dele assim, de maneira crua, e olhar e falar, rapaz, Deus vai exaltar esse homem, o pai, a mãe, os irmãos vão se dobrar para ele. Eita, mas esse homem aí vai ser grande. Não é verdade? Vai ser grande. Foi o homem que mais sofreu na família. E ele pagou um preço por aqueles que condenaram ele. Ele pagou um preço por uma família que desprezou ele. Com exceção do pai, a mãe o texto não fala. Então, quando a gente olha assim, fala, rapaz, Deus gosta desse José, Deus ama esse José. Mas o próprio José lá na frente, depois de passar 13 anos de prova, ele disse, não, o nosso Deus transformou derrota em vitória. Porque Ele queria me usar nesse tempo para cuidar de vocês. Deus não tem lugar para exaltação, irmãos. Ele abate o soberbo. Ele abate e humilha o exaltado. Então desce do salto e começa a pensar da maneira certa. Tudo que Deus lhe der, por maior que seja, vai envolver sofrimento. Eu quero que alguém aqui me fale, pastor, Deus me deu uma promessa enorme, eu não sofri nada por ela. Tem alguém? Não tem. Porque tudo que Deus promete vem com a segunda coisa. O trabalhar dele em nós para que isto que vai chegar não nos derrube, não nos destrua, não nos coloque fora do trilho dele. Deus queria fazer do Davi o rei de Israel inesquecível. Meu Deus do céu, a própria nação jogou ele fora. Humilhou ele. O próprio rei queria matá-lo. O José, caso anterior, é jogado primeiro pelos próprios, os irmãos queriam matá-lo, depois vem a intercessão de Rúben, falou, não, então joga ele no buraco, deixa ele morrer lá.
Meu Deus do céu. Aí eles pensam, não, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos vender ele como escravo para os ismaelitas e midianitas. Aí vende como escravo. E aí chega no Egito como escravo. Por que Deus fez tudo isso, permitiu tudo isso na vida de José? Para ele ter compaixão das nações que teriam fome e que seriam perseguidas e desprezadas. Ele saberia o quanto isso custaria e o quanto isso faz mal dentro das pessoas. Será que Deus ainda pode continuar fazendo isso? Não ouvi. Será que Deus pode? Porque a maioria de nós foge no meio do caminho. Meio nada. 10% do caminho já, está fora. Verdade ou mentira? Então Deus, Ele está pensando em pessoas. Quando Deus te salvou, Ele pensou muita coisa a respeito de salvação, mas principalmente em salvar a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E que você tenha testemunho dentro dessa casa, porque a lâmpada tem que ser colocada no veladouro para que toda a casa seja iluminada. Testemunho de vida. O contexto tudo vai falar de testemunho. Então Deus tem um interesse, salvar a sua família, todos. Não é trazê-los para uma religião, pelo amor de Deus, entenda. Deus quer salvá-los da condenação eterna. Deus, quando fez promessas de te encher, te salvar, Ele pensou em salvar a sociedade que você vive nela. Ou as sociedades que você passa por elas. Qual sociedade? O trabalho que você está, no emprego que você tem, a sociedade ali daquele emprego, você tem que brilhar a luz de Cristo. Você está fazendo isso lá? Deus está te usando lá? Ou é o diabo que está usando? Porque um testemunho aprovado, Deus está usando. Um testemunho que envergonha Deus, o diabo está usando. De maneira direta ou indireta está. Deus te colocou naquela faculdade porque Ele quer resplandecer a glória dEle naquela faculdade através da sua vida. Todo lugar que Deus nos faz passar, a luz dEle tem que brilhar. Pastor, mas isso é complicado. É complicado para quem está desviado. Mas quem realmente tem Deus, Ele quer que isso aconteça. Há uma diferença enorme do desviado, mesmo dentro da igreja, participando da ceia e tal, e o que realmente tem Deus. Quem tem Deus de verdade, Ele quer que Jesus seja conhecido e visto na vida dele. Será que tem alguém aqui assim? Então, quando nós olhamos, já dá para entrar um pouquinho no assunto, quando nós olhamos para o capítulo 9 de Mateus, para esse capítulo, o contexto da passagem, a passagem em si, nós vemos um Jesus com compaixão das multidões. Porque elas estavam desgarradas, e ele faz uma comparação para a gente entender, como ovelha sem pastor. Ovelha não sabe para onde vai sem o pastor. O pastor é que dirige as ovelhas, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, a passar pelo vale da sombra da morte sem morrer. É o pastor que traz saúde para a ovelha. E aí, a comparação dá para a gente entender claramente, como ovelhas desgarradas, como ovelhas sem pastor. Então, a preocupação, porque a multidão estava aflita. Nunca se ouviu falar, irmãos, de tantas aflições da alma quanto hoje. Dentro das igrejas e principalmente fora delas. Enquanto você estiver em conflito na questão, falando para cristãos, nego a mim mesmo ou não, sua alma vai estar aflita.
Toda vez que você quiser fazer a vontade de Deus, exigir de Deus, precipitar as coisas de Deus, você vai estar aflito e abatido e angustiado com um peso insuportável. Não, você não faz promessas acontecerem. Deus faz. Não, Deus não precisa da sua ajuda. Deus já tem todo o poder para cumprir o que falou. Não, Deus não precisa dos seus conselhos. Ele é sabedoria plena. Deus precisa da sua fidelidade. Não dorme agora não, presta atenção. Deus precisa da sua fidelidade. Deus precisa que você não abaixe a cabeça. Deus precisa que você não pare. Deus precisa que você não desista. Deus precisa que você não envolva com pecado. Deus precisa que você se levante e caminhe levantado para Ele. Só isso basta. Por isso vamos falar sobre uma pequena polêmica, né? Não é muito grande. Trabalhar para Jesus é somente para os que têm cargos na igreja? Ou toda a igreja é chamada para a grande seara? Mas não é o que fazemos nas nossas vidas diariamente. Exemplos. Manifesta um demônio lá na casa do seu vizinho. Vamos chamar o pastor. Você vai lá expulsar o demônio, no nome de Jesus. Deus te deu autoridade. É você que vai lá, é o seu vizinho. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. Vai lá e ordena, porque o demônio vai sair. No nome de Jesus. Se você é de Deus, não tem brecha, tem vida com Deus, é estender as mãos e ordenar. Não, vamos ligar para o pastor. Ligar não, você já ouviu a palavra, você já tem autoridade e você é instrumento de Deus. Agora tem gente que quer fazer o contrário, falar em nome do pastor. Olha, o pastor diz que você não pode fazer isso. Olha, o pastor não gosta que faz aquilo. Nunca fale no nome do pastor. O pastor fala no nome dele e você fala no seu. Cada um na sua. Não misture as coisas. Ok? Nós vamos ganhar almas. Ao pastor que tem que ganhar almas. Não, o pastor não ganha almas, ainda que ele faça isso, e eu gosto de fazer. Mas quem ganha almas são as ovelhas. Você já viu o pastor produzir ovelha? Quem produz ovelha? É a própria ovelha. É a multiplicação. Se todos nós tivermos consciência que uma vez em Cristo, missionário para sempre, a igreja teria alcançado muito mais almas para Jesus. Deus quer usar o seu testemunho para ganhar a sua sociedade. Entendeu? Não. Tem muita gente que prega, fala muito, fala até bonito e até melhor do que todos nós, mas não tem vida com Deus. Não. Primeiro, Deus não quer usar suas palavras, Ele quer usar a sua vida, seu caráter, sua maneira de ser, os seus nãos e os seus sims. É hora da igreja se levantar verdadeiramente para fazer a diferença na terra. Algumas pessoas me perguntam, e é bom falar nesse tempo: o senhor tem árvore de Natal na sua casa? Não. Por quê? Porque ao estudar a palavra de Deus, eu vejo Deus muitas vezes condenando as pessoas que fazem isso. E por que agora não tem problema fazer? Vão no bosque, cortam uma árvore, traz para casa, põe prata, põe ouro. Por que eu vou fazer isso? A luz da minha casa já tem.
O brilho da minha casa já tem. Eu não preciso. Pastor, e se não for pecado? Eu não vou ter surpresa nenhuma quando eu for para o céu, mas se for, eu vou ter. Então, eu não preciso do glamour, eu preciso de vida com Deus. E não estou falando condenando ou descondenando, eu estou falando uma coisa simples. Se eu achei Jesus, eu achei tudo. Aí tem gente que ainda põe o São Nicolau lá no ponto. Outros vestem de São Nicolau. Se vestem de São Nicolau. Outros enganam os filhos dizendo que existe Papai Noel. Papai Noel não, Papai do céu. Não existe Papai Noel. Presente não vem do velhinho gordo, vestido de vermelho, principalmente de vermelho, jamais. Presente vem de Jesus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Eu sei que pessoas que não pensam assim, ficam achando ruim, criticam, falam um punhado de besteira, e outros que não entendem ainda, vão também criticar, mas eu não estou pensando nisso, eu estou pensando na verdade. A verdade, ela tem que falar mais alto. A verdade não negocia com a mentira. A verdade não tem meio termo, a verdade é a verdade, e nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então são ilusões, são fantasias. Ah, pastor, mas é tão bonitinho, Deus não quer o bonito, Deus quer o verdadeiro. Sabe o que é bonito? Uma criança dizer, Jesus é que é o meu presente, Jesus é que dá o presente, Jesus, não, nós não podemos tirar Jesus do lugar dele. E aí vem tantas leituras e tantos estudos sobre a origem das árvores, ou até Martim Lutero que é usado. A Bíblia diz, não, eu digo não. Então, é necessário, aí, por exemplo, falei isso aqui, é uma polêmica. Isso aqui é uma polêmica, dá muita. Aí a pessoa sai, eu não gosto quando fala isso, o outro, eu não gosto. Vai estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia, leia a história, quando começou essas questões de árvores, leia a história dos papas que adotaram para a igreja, veja a história que não tem nada a ver 25 de dezembro, que Jesus não nasceu 25 de dezembro, a comemoração era para Tamuz, era para Azera, era para outras entidades das trevas. Isso foi uma adaptação para regerar comércio. Aí vem o radical. Uai, pastor, então eu não vou comemorar o Natal, comemoro todo dia. Se fosse dia 50 de fevereiro, eu também comemorava o Natal, mas não traria nada para dentro da minha casa dessas invenções. E eu comemoro o Natal todo dia. Feliz Natal, Jesus, Feliz Natal, Jesus, Feliz Natal, Jesus, Feliz Natal, feliz aniversário, meu Senhor Jesus. Todos os dias, porque todos os dias Jesus nasce nos nossos corações de novo, porque se Ele não nascesse todos os dias, nós estaríamos mortos. Muitas vezes, muitos de nós, menos eu, em nome de Jesus, graças a Deus, e conto com a graça de Deus sempre, mas muitos dormiram dizendo, amanhã não quero nem saber mais de igreja, nem de Deus e nem de nada. Quando é de manhã, Jesus nasceu de novo no coração da pessoa e ela continua. Tem muita gente falando por aí, quem nunca pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir. Já pensei em mudar de ambiente. Desistir jamais. Quem morreu por mim merece a minha vida eternamente, Ele é o dono dela. Que negócio é esse de pensou de desistir? Como que você pensa de desistir do maior tesouro da sua alma? Isso é falta de consciência. Foi o que Pedro disse, para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Como assim? Pensou em desistir de quê? Ah, porque fulano me acusou, ciclano. Não, você não conhece Jesus. Precisa conhecer. E precisa conhecer o sofrimento do nosso Senhor para arrancar as nossas vidas do inferno. Porque o dia que você conhecer isso, ninguém vai impedir você de continuar servindo a Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, prestem atenção nisso. Deus quer toda a igreja envolvida em salvar almas.
Vou falar de novo para você ver se você consegue dar um glória a Deus. Porque se você não conseguir, você está fora do trilho. Uma das coisas que identificam uma pessoa de Deus é a paixão por almas. Repitam, por favor. Mais uma vez, fala forte. 1, 2, 3. Uma das coisas que identifica uma pessoa de Deus é a paixão por almas. Se a sua paixão é você, você está lascado. Porque você é o seu mais terrível inimigo. Você não presta. Pastor, repete se eu for homem. Você não presta. Pode vir. Você vir daqui, eu corro para cá. Vim de cá, eu corro para ali. Abre o portão mesmo. Irmão, tem um impostor dentro de você mesmo. Você sabota você mesmo. Você se engana. Eu não vou na igreja hoje não, porque não sei, estou meio triste, não sei se eu quero. Sabotando, você sabe sim. Você sabe da sua responsabilidade, você sabe do seu risco. Não fica inventando história, deixa de ser impostor. Deixa Jesus entrar aí e ele viver a partir de você. O que identifica alguém cheio do Espírito Santo é a paixão por almas. Não tem a paixão, tem alguma coisa errada. Uma outra coisa que identifica uma pessoa que é de Deus, medos. Pastor, aí foi longe. Medo como, pastor? Medo, eu tenho medo de perder Jesus. Eu tenho medo. Uai, por quê? Você está errado, pastor? Não, ele é coisa boa demais. E o meu medo não é aquele medo de pavor, não. É um medo sadio, que todos nós temos que ter. Como eu costumo dizer, você tem coragem de atravessar essa rua aqui sem olhar? Tem? Quem tem coragem de atravessar essa rua sem orar, sem olhar? Só se for louco. Não, pastor, eu tenho medo de atravessar. Assim, esse é o medo saudável. É o medo que me dá equilíbrio. É o medo que me faz lúcido. É o medo que me faz fazer o que precisa ser feito para que eu não caia. Entendeu ou não? Quando você namora solteiro, a pessoa certa, a pessoa que você ama, você tem medo de perder a namorada. Sim ou não? Aí você, o que ela gosta? Adolescente não ouve nada agora, não, que não está na hora. O que gosta? Ela gosta de, como é que é o nome daquele chocolate branco que tem coco? Rafael? Rafaelo. O Rafael não tem muito coco. Doce de coco. Ele é do Mauitai. Rafaelo, aí você descobre que ela gosta, e o negócio é caro. Mas você vai dar um jeito de comprar. Dá ou não dá? Junta o dinheiro, vai lá e compra, e dá para ela, e ainda fica olhando assim. Aí ela abre, a hora que ela faz assim. É ou não é? Porque você quer agradar, porque tem medo de perder. Você não tem medo de perder Jesus, não? Não precisa comprar um Rafaelo, mas precisa viver uma vida que mostre que você quer morar com Ele na eternidade. A promessa de usar não é somente para lideranças e pessoas que têm cargos. Não, a promessa de usar é para todos.
Os dons, diga, dons ministeriais, dons espirituais. Os dons ministeriais é para o pastor da igreja e para aqueles que ocuparem cargos, como dirigentes, os copastores. Dons ministeriais. A autoridade da igreja está sobre o pastor da igreja, sendo esta, aquela ou aquela outra. E os dons ministeriais, dom de apóstolo, o dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre e doutor na palavra, dom de profeta, dom de operação de milagres, dom de socorros, dom de exortação no amor, o dom da palavra, o dom do amor, são coisas para lideranças. Os dons espirituais são para qualquer pessoa da igreja. Dom de profetizar, falar em línguas estranhas, interpretação de línguas, glossolalia, para qualquer um da igreja. Dom da fé, operação de milagres, e os dons de curar, qualquer um da igreja. O dom da palavra de sabedoria, o dom do discernimento dos espíritos e o dom da ciência, qualquer um da igreja. Porque esses dons, para a edificação do corpo, para a manutenção do corpo, para a cura do corpo, para a santificação do corpo, para a união do corpo, para a bênção do corpo de Cristo. E Deus distribui os dons. E esses dons são para quem? Para quem buscar ou para quem Deus quiser dar, porque Deus é livre. Paulo dá um conselho, capítulo 12 a 14 de 1 aos Coríntios, ele fala assim: procurai ou buscai os melhores dons. Então, dons têm que ser buscados por quem quer, mas Deus dá dons para quem não pediu também, porque Ele é o Senhor da seara, Ele é o Deus que sabe ver, que sabe enxergar, que sabe distribuir. Pode alguém ser usado nos 9 dons? Pode. Mas a maioria é usado assim? Não. Pela misericórdia de Deus, Deus já me usou nesses dons todos, pela misericórdia de Deus, que nós não somos nada sem Deus. E se Deus usou, foi por uma necessidade, por causa das pessoas. Então, mas Paulo, quando ele doutrina os dons na primeira carta aos Coríntios, porque a igreja estava muito bagunçada, no capítulo 13 ele fala: eu vou apresentar a vocês um dom mais excelente. Aí ele fala: ainda que eu falasse em línguas dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como sino que retine e tal. Ele vai falar aqui que não adianta ter tudo isto se não tiver o dom do amor. Porque resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Tem que amar. Tem que amar. Sabe por que as pessoas não interpretam a Bíblia mais como deveria? Porque falta o amor. E o amor bíblico não é o amor de bajular ninguém, é o amor de apontar por onde deve ir. Porque tem muita gente bajulando, mas não conta o caminho que deve andar. A maior preocupação de Jesus na terra foi mostrar para nós o caminho. Então ele revela, vem o conceito de Pai através de Jesus. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. O conceito de Pai vem através de Jesus. Depois é doutrinado pelas cartas. Jesus vem e traz o caminho. Só existe 2 senhores. Não tem como agradar 2 senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou vice-versa. Não tem como agradar Deus e Mamon. Só tem 2 destinos, céu e inferno. Só tem 2 caminhos, o largo e o estreito. O largo leva para a perdição, o estreito leva para o céu. Então Jesus, ele vem e mostra tudo isso. E Jesus é quem? É o amor andando no meio de nós. Porque Deus é amor.
E esse amor, ele tem uma maneira comportamental diferente da nossa. Esse amor, ele diz para a adúltera, vai e não peques mais, e não joga pedra nenhuma, e ele poderia jogar. Mas ele entra no templo, pega uma azorrague, vira a mesa dos cambistas, e fala, não façam da casa do meu pai covil de salteadores. Ele está irado, mas é amor. E ele nos ensina através de Paulo, irai-vos. Então, alguém pode irar? Pode, irar é encher-se de justiça, mas sem pecar. Ele não bateu em ninguém, ele só virou as mesas dos cambistas e fez lá um alvoroço para que pudessem ouvi-lo. Essa casa aqui é casa de oração, não é casa de negócios. E aí tem gente que usa essa passagem para dizer que igreja não pode ter cantina. Aquele povo ali estava negociando para eles. Cantina é para Deus, é para obra de Deus, viu? E para isso tinha as mulheres que seguiam Jesus com suas fazendas, tinha manutenção de Jesus. E fazenda ali não é de alqueire, é fazenda aquilo que se faz com as mãos. Mas aí falta amor, porque se tivesse amor entenderia. O amor nos ajuda a entender a palavra. O amor nos ajuda a entender o ministério. O amor nos faz continuar no ministério, porque se não tivesse amor, tanta coisa que acontece, ó. Mas é o amor. E aí, esses dons que Deus dá e que tem que ter o amor como base, é para, preste atenção, para te usar. Eu vou falar dessa forma para você entender que a responsabilidade é sua. Então, quem tem promessas aqui? Outro dia eu perguntei para uma pessoa, e as promessas? Ele disse, eu nem sei se tem. É o impostor falando, porque ele sabe que tem. Porque Deus usou várias pessoas, e porque na Bíblia está escrito, a promessa diz respeito a nós. Então vamos lá? Capítulo 2 de Atos, abra aí por favor. Está entendendo? Glória a Jesus. Bem-vindo, irmã Kátia Mochita, desde Atlanta. Maria Luísa, Maria Eduarda, bem-vindas. Deus abençoe todos aí. 2, 38 a 40. E disse-lhes Pedro, quando que Pedro falou? Depois que a cena do derramar do Espírito, os aproximadamente 120 foram cheios do Espírito Santo, Pedro levantou, pregou a palavra de Deus, e os varões chegaram para ele, os que aceitaram Jesus, disse, varões, e o que faremos? E aí Pedro vai responder, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, que promessa é essa? Do derramar do Espírito Santo. Ele está falando lá de Joel, está citando, Joel 2,17 a seguir. Aí, o que Jesus falou a respeito dessa promessa? Ele trouxe uma especificação para nós entendermos um pouco mais do que seria desse derramar. Ele disse, vai para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês se tornarão, ou serão, ou ser-me-ão, testemunhas. Tanto na cidade onde vocês estão, Jerusalém, até os confins da terra. Então, por que Deus me encheu do Espírito Santo? Para ser testemunha.
A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que o Senhor chamar. Então diz respeito a você e a mim. E por que Deus quer nos encher? Por causa das almas. Por que ser testemunha? Por causa das almas que Ele quer alcançar. Agora, olhe para cá se você quiser ser curado de algum problema interior. Enquanto você não entender isso e partir para esta direção, você terá conflitos internos. Aí vem a angústia, aí vem a aflição. Por quê? Escute, preste bastante, abra os olhos do entendimento, em nome de Jesus. A igreja, ela é um corpo, e nós, você, somos o quê? Membros do quê? Do corpo, de quem? E o que Cristo está fazendo nessa terra? Salvando almas, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Hoje vos nasceu o Salvador. Alacaim, Baruch Hashamah. Então, se estes órgãos, se um membro deixa de exercer o que é para ser exercido nesse corpo, ele perde o sentido de ser. Será que alguém está entendendo? Pastor, eu me sinto deslocado, porque você se deslocou. Porque Deus não te chamou para ser deslocado. Deus te chamou para cada membro ser ligado no outro. Então pare de culpar, de criticar, de apontar o dedo e mude você. Gostou dessa parte? Aí a aflição sai, porque o membro, vamos lá, esse dedinho para de irrigar sangue para ele. O que vai acontecer? Sangue é vida, sim ou não? Aí o que ele vai fazer? Daqui um pouco tem que fazer o quê? Se não quiser que todo o corpo pereça, tem que cortar e jogar fora. Não serve para nada. Entendeu agora ou não? Enquanto você não tiver ativo no corpo, o sangue não passa, a vida do corpo não passa. Se liga no corpo e a vida passa. Agora, tem hora que um membro machuca o outro. Você é campeão nisso, tem umas pessoas que é mais campeão ainda. Nunca vi tropeçar assim na vida. Na vida não, nas coisas. Tem hora que você vai passar, está descalço. Isso aqui é uma cena dramática. E você vai e o dedinho fica. Quem fez isso? Foi o diabo? Foi você. Por que você fez sabendo que dói demais? Porque não foi vigilante. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Pum. Quem já passou por isso? Seu falta de vigilante. Doeu? E aquele que tem um calozinho em cima do dedo, e acontece que alguém faz alguma coisa ali naquele calo. Eu nunca tive, graças a Deus, mas me disseram que o negócio é terrível. Quando um corpo estranho aparece, como por exemplo, uma espinha nessa região, na orelha, parece que a orelha fica queimando todo. Dói. Então não deixe o corpo estranho aparecer, surgir. Se cuide. É preciso estar ligado no corpo para ter vida. Liga no corpo.
E aí quando você bate o dedinho, faz o corpo inteiro doer, você vai, corta o dedo e joga fora. Seu miserável, sai daqui. Hã? Mas não é isso que a gente faz com o irmão que erra e faz a gente sofrer? No cristianismo ninguém é descartável. As pessoas se descartam, mas não são descartáveis. É necessário entender, compreender. É necessário ser um membro legítimo, autêntico do corpo. Deus quer usar a sua igreja urgentemente na terra. Eu entrei no relógio que mede toda a situação, pelo menos as mais importantes situações globais, World Matter. Nós temos 8 bilhões, segundo o relógio mundial, 8 bilhões e 6 milhões de habitantes já no globo, por esse relógio. Nesse ano nasceram 129 milhões 747 mil pessoas, até 10h36 da manhã de hoje. Nasceram hoje, até 10h36 da manhã, 162 mil pessoas. Morreram 64.971 pessoas hoje. Aliás, neste ano. 64.971 pessoas morreram este ano. Hoje morreram 81.210 pessoas. 81.210 pessoas. Crescimento populacional este ano, 64.775.000 pessoas. Crescimento proporcional. Morreram, viveram, ficaram. Cento e 55.473 morrem diariamente sem Cristo. Por cada segundo, 2 pessoas morrem sem Jesus. E muitos cristãos, escravos da pornografia na internet. Entra lá, fica 2 horas. 2 horas, quantas pessoas? Se são 86.400 segundos por dia. Irmãos, mortes causadas por doenças, 12.500.000. E aí vai, pessoas morrendo de diversas coisas, suicídio, fumo, álcool, acidente, tudo uma estatística terrível. E a igreja, chateada um membro com o outro, pensando em si mesma. Você tem noção de que uma briga numa igreja impede de pessoas aceitar Jesus? Uma fofoca que mata um ministério. Porque fofoca não mata ministério matando a pessoa ou tirando ela do lugar, mas impedindo pessoas de ouvir aquele que é usado por Deus, aquela que é usado por Deus, porque houve uma fofoca. E a palavra que custou o sangue de Cristo, que custou muita coisa, não é recebida. Por causa da maldita fofoca. Jesus Cristo, digo novamente, porque tenho dito aqui. Jesus Cristo estava na terra dele e com certeza queria fazer milagres um atrás do outro. Mas não fez. 3 a 5 milagres só, sendo que ele já esteve em lugar que todos os enfermos foram curados, cegos, mudos, surdos, cancerosos, tudo, ressuscitando morto e maravilhas. Só que agora onde ele estava, não aconteceu mais do que 5, em torno de 5 milagres. Sabe por quê? Porque a conversa era forte. Esse é o filho do carpinteiro. Não, ele não é filho de Maria e de José.
Não falaram com um tom de informação, falaram com um tom de denigrir. Ele é um impostor. Então, essa fofoca dessa ocasião impediu uma multidão de enfermos de serem curados. Sim ou não? Deus não nos deu boca para falar mal dos outros, para acusar os outros. Deus nos deu boca para palavras que edificam, que ajudam o outro, que consola o outro, que anima o outro, que mostra o caminho para o outro. Está entendendo? Então, queridos, mais do que nunca, a seara é grande, mas pouca gente está trabalhando para que as vidas sejam alcançadas. Pelo contrário, muitos trabalhando, atrapalhando a obra que está sendo feita. Muitos trabalhando para o diabo sem saber, e outros sabendo. Cada pessoa que você fala mal de outro, para essa pessoa, você está destruindo duas pessoas. Imediatamente, duas. Mas ao passar dos dias, outras tantas. Na época que Jesus fala que os trabalhadores são poucos, só no turno do templo eram 24.000. Então, tinha muita gente, mas poucos que trabalhavam. E essa história, ela se repete ano após ano. Quando nós olhamos para as nossas obras, lá em Portugal, na Espanha, na França, na Holanda, na Irlanda, nós olhamos a carência, nós olhamos o tanto de almas que precisam de Jesus. A Nayara hoje passando uma mensagem, mostrando o tanto que é carente, mas as pessoas não querem saber de fazer a obra, então tem que pagar um preço sozinha. Então nós olhamos para isso aí, precisa de obreiros, precisa de obreiras, precisa de pessoas que tenham coragem de assumir os altares e anunciar Jesus, sem se contaminar. Mas onde achar? Aqui nós temos pessoas que poderiam já estar no campo missionário fazendo a obra, mas elas estão cheias de caprichos para si mesmas. Não aceita as provas. Deus não é irresponsável, querido. Ele vai querer te preparar, mas não aceita as provas. E inventa um punhado de coisa que, se eu falar aqui, vai pensar que é indireta. Eu estou pregando e vou continuar pregando o evangelho do jeito que Deus me der. E eu falo isso para curar a minha própria consciência, porque tem coisa que a gente fica sabendo, aí fica aquele negócio, posso falar, não posso, devo, não devo, mas eu quero falar tudo que Deus colocar para ser dito, e não quero ser cúmplice de nenhuma negligência. Então, na época de Cristo, eram poucos os trabalhadores, e hoje também. Você pergunta para qualquer liderança de campo, de igrejas, de campos missionários, está faltando trabalhadores, em todo o tempo. E olha que nós somos milhões de obreiros, e a maioria, 95% dos obreiros existentes hoje, estão nos lugares onde menos precisa de obreiros. 5%, para milhares de almas, estão nos lugares onde tanto precisa. Aí vai contribuir nas missões? Não, o pastor está roubando. Não, eu não sei para onde vai esse dinheiro. Não, isso aqui é muito. Mas vai numa pizzaria e toca R$100 para cada um num sábado.
Nós não temos unidade, e isso revela que nós não temos compaixão dos perdidos. E se não temos, uma das coisas que identifica um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus é paixão pelas almas. Segunda Timóteo 2,15, pode pôr aí no multimídia. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro que vai assumir alguma coisa na obra, na casa de Deus, ele tem que ser aprovado. E os que vão fazer alguma coisa para Deus sendo membros? Também. Uma coisa é você trabalhar para fazer coisas para você mesmo. Outra coisa é trabalhar para Deus. Se você vai trabalhar para Deus, fecha as brechas. Porque se você for trabalhar para Deus, um adversário já levantou, o nome dele é Satanás. Ele se opõe a tudo que se chama Deus e tudo que é Deus. Ele se opõe a toda obra que glorifica a Deus e que alcança almas, qualquer obra. Então, se você não vai levantar a vida espiritual, ou não está com a vida espiritual, primeiro se levante. Primeiro passe nas provações. O que está lá em 1 Timóteo 3,10? Primeiro passe nas provações. Primeiro, seja digno. 1 Timóteo 3,10. E também estes sejam primeiro, depois sirvam. Não é simplesmente ser provado, tem que ser aprovado. E como que alguém pode ser aprovado odiando a igreja? Como que alguém pode ser aprovado não sabendo se comportar com paciência com os irmãos, no que diz respeito à obra que ele está fazendo, ela está fazendo? Tem que ter. E Deus peleja isso. Cada um na sua característica. João Batista é o João Batista do machado na árvore, cheio de amor. João, o evangelista, é o João que reclina a cabeça nos ombros de Jesus, que depois é cheio de amor, né? Porque antes ele quer mandar fogo na aldeia do samaritano, mas ele converte e se transforma no discípulo do amor. Ou seja Pedro, ou seja Tiago, ou seja o Estevão, que o Estevão revela que ele é cheio da verdade e cheio de amor. Por quê? Porque tendo falado a verdade, os algozes jogando pedra para matar, olhe para frente, esquece lá fora, jogando pedra para matar ele olha para trás e ora a Deus, não lhes impute tal pecado. Cheio da verdade e cheio de amor. Só que ele é Estevão, ele é o jeito dele, a personalidade dele. Dá para entender isso? Primeiro sejam provados, e se forem achados irrepreensíveis, então consagra, manda ver. E onde que Deus me prova? Diga, nos meios. No meio dos meus irmãos, no meio da minha família, no meio da escola, o trabalho. Deus me prova em todos esses lugares. E onde Deus prepara, preste atenção, onde Deus prepara um obreiro? Naquilo que põe na mão dele. No departamento. Sendo líder ou liderado, e muito mais sendo liderado do que líder. Porque tem gente que não tem a humildade de se deixar liderar. Um dos requisitos para ir na AME Europa, a Escola Missionária de Julho, um dos requisitos é ser ensinável.
Uma das coisas mais difíceis hoje, eu falo como pastor há 20 e poucos anos. Uma das coisas mais difíceis hoje é encontrar gente ensinável. Não aceito. Por que tem que ser do seu jeito? Porque é do jeito que o senhor fala. Não respeita. E se alguém não respeita a autoridade, como pode ser uma autoridade? Uma das coisas terríveis hoje, meus irmãos, são aqueles que destratam outros. Não por uma suposição que foi um distrato. O João Batista distratou o povo porque disse que eles eram raça de víboras. Presta atenção. João Batista não estava falando. Quem estava falando era Deus. Cuidado. Perguntaram para ele: quem é você? Eu sou a voz do que clama. Só estou falando o que ele fala. Então não foi João Batista que chamou eles de raça de víbora. Foi Deus. Como chamou as mulheres na época de Isaías de vaca de Bazã. Como chamou uma nação de Geduntum, como se fosse o cavalo que deu coice, o jegue que deu coice. Deus fala conosco do jeito que Ele quiser falar, e bendito seja Deus. Então não era João Batista, era a fidelidade de João Batista. Era a sinceridade de João Batista. Eram palavras de Deus na boca de um homem. Que Israel nunca soube ouvir Deus falando através de homens. Sempre mandou matar os profetas, mandou colocar em buraco, mandou queimar, mandou cortar, mandou na cova dos leões. Nunca quis ouvir profetas. E Deus estava falando. Então, irmãos, olha, abram aos Romanos 1, 28. Uma das qualidades dos obreiros, das pessoas trabalhadoras, que Deus quer nesses dias, é que sejam cheios. Quem veio domingo de manhã aqui? Foi Deus que falou conosco. Nós entendemos domingo de manhã que nós temos que ser cheios. No capítulo 6 de Atos, quando vai levantar um grupo de 6 irmãos, 7 irmãos para ajudar, pode deixar aí, para ajudar, ele fala assim, tem que ser cheio de fé. O Estevão era cheio de fé, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. As pessoas que vão servir, não interessa se tem cargo ou não, tem que ser aprovadas, de boa reputação. Então, uma das qualidades é cheios do Espírito Santo. Agora vejam bem o que está escrito em Romanos 1, 28 a seguir. O 28 é claro: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Enquanto os que Deus escolhe estão cheios do Espírito Santo, olha o que diz o texto: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Irmão, quanta gente no meio de nós que desonra o pai e a mãe. Isso aqui é uma das qualidades terríveis que está sendo igualada às demais. É muita coragem falar besteira para o pai e para a mãe. E depois quer ser ganhador de almas. Você é uma fraude. Está cheio de iniquidade.
honra teu pai e tua mãe. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha aqui, Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo se estas coisas estão na vida dela. É fácil entender ou não? Ou é cheio do Espírito Santo ou é cheio de iniquidade. Que silêncio. Precisa-se de trabalhadores. Precisa-se de trabalhadores. A palavra precisa vem de precisão, daquilo que é a medida certa. No latim, é a noção de ter a necessidade de algo. É aquilo que é necessário, é aquilo que carece, é aquilo que não pode passar sem. Precisa-se de trabalhadores, é aquilo que está fazendo falta. Jesus, quando disse que estava precisando de trabalhadores, ele viu que era uma necessidade e faltava. Por isso, a primeira vez e única que Jesus pede oração: rogai ao Senhor da seara. Você está acordando com essa palavra ou para você tanto faz? Porque se para você tanto faz, você não é igreja. Você é frequentador da igreja. A igreja está preocupada em atender a voz do seu mestre, a voz do seu Senhor. A igreja está preocupada em obedecer o seu Senhor. Deus está convocando pessoas aprovadas pelo céu. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar como alguém que não tem do que envergonhar. É aquilo que a gente fala: ou nós não temos vergonha do Evangelho, ou somos vergonha para o Evangelho. Eu coloquei esse post no Facebook, repliquei, coloquei: procura-se homens que amem a justiça e vivam para a glória de Deus, que não tenham vergonha do Evangelho e nem sejam uma vergonha para o Evangelho, que usem a fé para trazer paz e esperança e não moedas, que chorem pelas almas e não pelas dores, que decidam que o céu sempre vale a pena e que as leves e momentâneas aflições são nada diante da promessa de estarmos com Cristo Jesus, nosso Senhor, eternamente. Procura-se homens que tenham nascido de novo ou que queiram esta regeneração hoje e agora. Rinene. E aí, o destaque aqui, entre outros, é que chorem pelas almas e não pelas dores. Será que alguém entende isso? Ah, Senhor, eu estou sofrendo. Ah, Senhor, me fizeram isso, me falaram aquilo. Ah, Senhor, olha como está a minha vida. Não, Ele está procurando homens que chorem pelas almas. Porque todas estas coisas, quando nós temos paixão pelas almas, paixão pela paixão de Deus, pelo querer de Deus, estas coisas a gente sabe que Deus resolve na hora que chegar a hora. É como se Deus tivesse dito para nós, e Ele sempre diz, Ele já falou isso para mim demais, pela misericórdia dEle: enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Os discípulos voltam, eu já falei isso aqui demais. A primeira pergunta da boca de Jesus é no contexto aqui no capítulo 9, no capítulo 10. A primeira pergunta de Jesus quando os 12 voltam é: faltou-lhes alguma coisa?
Porque quando a gente vai para atender Deus, Deus faz tudo. Ah, pastor, eu quero casar. Atende Deus para você ver se Ele não vai arrumar um casamento logo. Deus me deu um casamento com 1 ano de convertido. Mas também me deu sabedoria para não namorar com ninguém enquanto Deus não falasse. Com 7 meses de convertido, Deus me deu minha esposa, Ele mostrou, Ele falou e Ele deu tudo. Casei com 5 meses. Com 1 ano de convertido e 1 semana eu estava casado. Dia 17 de setembro, 1 ano de convertido, 24 de setembro, casado. Mas a minha oração era: dá-me a minha Eva para fazermos a tua obra. E eu não pensava em outra coisa, em fazer alguma coisa para Deus que Ele me dirigisse. Eu não pedi para ser pastor, embora queria que Ele fizesse o que Ele quisesse. E não estou aqui reclamando, e não reclame, nem reclamarei, porque eu quero atender a voz dEle. Mas eu sou o que sou desde o dia que Jesus me converteu. Então, pergunta para o Edmundo, que é de Goiatuba aqui, pergunta para o Edson. Pergunta aí, o Edson é de Goiatuba. Sempre foi assim ou não, Edson? Às vezes até pior, né? Está mais manso. Por quê? Ou é Deus de verdade, ou tudo é falsidade, é mentira. A primeira mensagem que o Senhor me usou foi na presbiteriana tradicional. Eu tinha 1 mês de convertido, Lucas 16. O Lázaro vai para o seio de Abraão no lugar de paz, e o rico vai para o inferno no seio de Abraão no lugar de tormento. Eu pregava que Deus quer de nós responsabilidade e assumir posições. Deus levantou minha vida rapidamente e soprou. Por quê? Porque Ele tem urgência. Deus tem urgência. Almas não esperam. Deus tem promessa na sua vida. As promessas se cumprirão quando você se encher, se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não entendo nada disso, pastor. Mas o dia que você tiver um encontro com Deus, você não precisa nem de entender, você vai querer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Isso é natural dentro desse mundo maravilhoso espiritual. É hora de nos fazer prontos para o cumprimento das promessas. Não porque estaremos bem ou coisa parecida, mas porque no cumprimento das promessas as almas virão, serão alcançadas. Sabia que tem esposo que não converte por causa da esposa que está na igreja? E tem esposa que não converte por causa do esposo que está na igreja? Eu lembro, e já falei aqui também demais, quando eu estava ministrando lá em São Sebastião, primeira vez, em torno de Brasília, cidade satélite ali. E Deus me levou na irmã que estava assim, chorando demais, no final. Eu fui lá e coloquei a mão sobre ela. E não senti nada, e meu coração endureceu. Eu falei: Jesus, estou desviado, só pode ser, não tem lógica. A mulher estava chorando compulsivamente e eu não senti nenhuma compaixão, e eu sou manteiga derretida. E aí Deus começou a me usar para falar com a mulher. Aquele teu, eu converto a hora que eu quiser. Aquele que cai na sarjeta bêbado, ele é meu obreiro. Agora, difícil é converter você, que está dentro da minha casa, e não tem uma vida que condiz com o seu testemunho. Aí a igreja tudo chorou, ela chorou demais, porque todo mundo conhecia a história dela. Eu não oro para o meu marido mais. Tenha um encontro com Jesus, você vai orar. Vai orar. Mas o senhor não conhece ele? Não conheço ele não, conheço você. Que Jesus precisou de fazer muita coisa para converter. Quando você diz não oro para aquela pessoa mais, é porque você está se considerando melhor do que ela. Você não tem que lembrar de quem você é hoje, você tem que lembrar de quem você foi e Jesus te salvou. O povo fica sério nessa hora.
Queridos, eu só sei uma coisa: tem uma obra para ser feita. E Deus vai levantar um povo que fará. Quem não quer, ficará de fora. Mas quem se colocar pronto, aprovado para Deus, Deus vai usar. Por isso eu afirmo, chegou a hora dos anônimos de Deus. Chegou a hora de quem não tem nome, de quem não tem cargo. Chegou a hora de quem não sabe fazer. Chegou a hora de quem não é profissional, porque os profissionais estão desprezando e se exaltando. Eu sei, quero ver o que vai ser essa igreja sem mim. Vai ser a igreja do Senhor. Sem mim, sem você, é a igreja do mesmo jeitinho. O dono dela tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E o dono dela sabe fazer todas as coisas que o mundo inteiro hoje precisa. Deus sabe fazer. O que o mundo não sabe, Deus também sabe. Chegou a hora dos anônimos. São estes anônimos que não receberam título, mas eles farão toda a diferença no reino de Deus. Como os anônimos de Antioquia, que plantaram a igreja missionária, onde foram chamados primeiramente cristãos, em Atos 11. Como a escrava de Naamã, que sem ela não haveria um milagre, de 2 Reis 5. Como a mãe de Rufo, que cuidou de Paulo como se fosse sua mãe, Romanos 16, 13. Como Jason, que hospedou os apóstolos na cidade de Tessalônica. Entre tantos outros que não tiveram nome, que não foram famosos, mas foram instrumentos na mão daquele que, quando chegar o dia, vai galardoar todos quantos trabalharam para o reino. Eles muitas vezes não serão conhecidos e reconhecidos na terra, mas no dia do julgamento da igreja, nos ares, os nomes vão ser anunciados, e eles vão ser chamados à frente, e toda a igreja saberá que fizeram diferença na terra dos viventes. Como 5 diáconos, sem nomes, porque não tiveram fama, de Atos 6, de 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Ninguém sabe o que estes homens fizeram, mas Deus sabe. Eles fizeram obras dignas de galardão. Daracamai, Arushamai. Foram escolhidos porque eram cheios do Espírito Santo. Foram escolhidos porque eram humildes. Foram escolhidos e confirmados. Aleluia. Mas a história não conheceu, mas a glória de Deus reconhecerá naquele dia. Como, por exemplo, o sobrinho de Paulo, corajoso. Atos 23, 11 a 12 e o versículo 16. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Um sobrinho de coragem. Se Paulo tivesse morrido, não teríamos as cartas doutrinárias. Se Paulo tivesse morrido, nós não teríamos toda a obra missionária que foi feita. Por causa de um jovem, sobrinho, corajoso, Paulo foi poupado e a obra continuou. A grande obra para Deus não é você ser visto, ter 1 milhão de likes na internet, ser conhecido, não. A grande obra de Deus é a obra que faz com que as águas
do Evangelho, as águas do Espírito tenham lugar para passar. Quem sabe tirou só um dique, um negocinho, e a água passou, aleluia. É uma grande obra diante dos céus. Somos um corpo e cheios de talentos. Meu Deus, quando eu falei aqui, eu vi uma riqueza. Você é cheio de talentos. Você é cheio de talentos. Pastor, ninguém está me vendo. Deus te escolheu. Você está no anonimato, mas tem talentos. Você acha que Deus escolheu pessoas capazes? Não, Ele escolheu pessoas rendidas. E Ele foi capacitando elas, foi trabalhando elas. Deus escolheu Davi, mandou ele para o meio do mato, treinar a pontaria. Vinha o leão e ele acertava no meio da testa do leão. Vem o urso, no meio da testa do urso. Quando ele enfrentou o gigante, ele falou: ele vai cair. O gigante subestimou, mas Davi era treinado. Você precisa deixar Deus te treinar. Você tem o dom de atirar pedra, Deus quer te treinar. Você tem o dom de escrever, Deus quer te treinar. Você tem o dom de tocar instrumento, Deus quer te treinar. Você tem o dom de oratória, Deus quer te treinar. Vai chegar a hora que tem uma cadeira te esperando para você glorificar o nome dEle e servir as vidas. Para encerrar, eu quero ler aqui um comentário da edição alemã da Bíblia Nova Vida. Neues Leben, uma coisa assim em alemão. Escute: somos um corpo cheio de talentos. Você faz parte desse. Você é de Jesus? Só os que são de Jesus, levanta a mãozinha. O corpo humano tem muitos órgãos, mas só quando todos eles operam em conjunto é que formam o corpo. O corpo de Cristo também funciona assim. Os crentes devem evitar 2 erros muito comuns. Primeiro, ter orgulho de suas capacidades. Se Deus quiser, tira tudo agora. Eu sempre oro ao Senhor: Senhor, Tu sabes que eu sei, que se o Senhor não me der, eu não serei, não farei, não saberei. Isso é uma verdade. Deus já me usou para falar com muitas pessoas sobre muitas coisas, e eu vou guardando essas coisas para mim. Uma vez orando, uma pessoa que hoje é pastor, na época era presbítero, muito inteligente, sabia de tudo. Ele lia um livro, sabia a ponta e vírgula de cada livro. Ele repetia uma mensagem do jeitinho que pregava. Ele sabia, era uma coisa assim, espetacular. E ele começou a confundir, começou a não lembrar. E eu não sabia disso, cheguei, aí Deus me deu uma visão. Em volta da cabeça dele, marimbondos. E aí Deus me tomou e falou assim: fui eu que te dei a inteligência. Se tu não glorificar o meu nome, eu tiro. Porque fui eu que te dei. E falou outras coisas. E quando terminou lá, ele foi falando: eu estou esquecido, está acontecendo isso. Pois é, meu filho, coloca a vida em ordem. Tudo o que temos vem de Deus. Deus pode tirar tudo agora. Tenhamos temor e tremor na presença de Deus. Então, primeiro, 2 erros comuns que as pessoas cometem: ter orgulho de suas capacidades. Segundo, achar que não tem nada a oferecer à comunhão dos cristãos. Ai, tadinho, eu não sei nada, sei nem falar, mas está falando. Ao invés de nos compararmos uns com os outros, deveríamos usar os diferentes dons que Deus nos deu para espalhar a boa mensagem do Evangelho. Paulo, ao usar o corpo como analogia, salienta a importância de cada membro da igreja.
Quando uma parte aparentemente sem importância deixa de funcionar, o corpo todo fica menos eficiente. Considerar o próprio dom mais importante que o dom de outro é sinal de orgulho espiritual. Não devemos menosprezar aqueles que parecem menos importantes, e não devemos invejar aqueles que possuem dons mais vistosos. Ao invés disso, deveríamos usar os dons que nos foram dados para animar outros cristãos a também usarem as capacidades que Deus lhes concedeu. Quando não fazemos isso, a comunhão dos crentes é menos eficiente. Cada um é importantíssimo. Tudo funciona com tudo funcionando, você entende isso? Tudo funciona com tudo funcionando. Você, eu, você, aquele outro, aquela outra, todos são importantes para o pleno e bom funcionamento do corpo. E quando você diz não quero, não vou, não atendo, não faço, você não está dizendo isso para a igreja ou para a sorte, você está falando para Deus. E Mateus 25 diz que aquele que pegou um dom e enterrou, até o que tinha foi tirado, e dado ao que tinha mais. E o que não investiu, ranger de dentes e trevas para ele. Servo inútil. Todos temos dom, todos podemos ser alguma coisa ativa no corpo desse Cristo maravilhoso. Os dons talvez mais importantes são os menos visíveis, que têm menos visibilidade. Todos os membros são importantíssimos, todos os membros foram escolhidos cuidadosamente, não negligencie. Paulo em Romanos 10, 13 a 15, como ouvirão se não há quem pregue? É necessário os pregadores. Como irão se não há quem os envie? É necessário os que enviam. O missionário não é maior do que o pastor não é maior que o missionário. E nós precisamos de ambos. Como aprenderão a ler se não tiver quem ensine a ler? Como aprenderão a palavra se não tiver quem a ensine conforme a revelação de Deus dentro da verdadeira teologia bíblica? É como os loucos, dizem que querem aprender tudo de Deus, mas nem estudar querem. O maior homem de Deus na Bíblia depois de Jesus foi Paulo, e ele era recheado de livros, conhecia as filosofias dos homens, ele conhecia tudo da sua época, formado aos pés de Gamaliel, e Deus usou esse homem para ganhar almas no mundo inteiro. É hora de nos capacitar em Cristo. Isaías teve uma visão tremenda, disse: ai de mim, Deus purificou os seus lábios, e ele disse: eis-me aqui. O que o senhor quer dizer com isso? Se tiver qualquer coisa atrapalhando, Deus ainda purifica, e Ele ainda levanta, e Ele ainda usa de forma tremenda. Se você quer que as promessas se cumpram, saiba, você tem algo para fazer nesse corpo. Levante-se para tal. Fique sob os pés. Todos nós trabalhamos neste corpo. Todos nós trabalhamos neste corpo. E toda pessoa ligada no corpo quer fazer alguma coisa. Eu vou ler essa parte e nós vamos orar. João 17, 21 a 23. Se essas palavras não te tocarem, você está em sérios problemas e deve tratar, cuidar. João 17, 21 a 23, porção da oração
sacerdotal. Palavras de Jesus Cristo em oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Por que Jesus deu a glória que estava nele para nós? Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça, saiba, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Vamos consertar a nossa vida? Jesus está rogando, orando, intercedendo. Nessa oração sacerdotal, ele começa dizendo: Pai, é chegada a hora. E ele está fazendo uma oração de despedida, para que o Pai garantisse o povo que ele conseguiu. O Senhor me deu eles, guarda eles. Pai, que eles sejam um. Meu Deus, que oração que está sendo difícil de ser ouvida. Nós somos um povo só, um Deus só, um só Senhor, uma só fé, um só propósito. O que essa palavra está te ofendendo? O que as mensagens de verdade estão te ofendendo? Elas estão nos revelando. Elas estão tirando as vestes erradas e trazendo vestes santas, vestes de louvor, vestes de santidade, vestes. Preste atenção em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, eu estou falando de unidade. O dia que Deus, sabe por que de manhã Deus teve mais liberdade de derramar a glória? Porque estava chovendo e vieram os que queriam vir. Sabe por que o culto de domingo à noite é mais pesado às vezes? Porque a maioria vem por obrigação, porque não veio na semana. Falando isso pela primeira vez, hein? Pergunta para o Johnny o que é estar numa nação que não tem igreja para ir com esse avivamento. Pergunta para os irmãos que já passaram. Valorize. Te lava no sangue de Jesus. Que sejamos um. Que tenhamos liberdade de ser família. Liberdade de ser família. Eles têm que ser um como eu e tu somos um. A Trindade Santa é uma família, um exemplo de família. Pensa a mesma coisa, faz a mesma coisa, quer a mesma coisa. Lacai, Shamanagai. Nós somos a família da fé, temos que pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, que habite em vós o Espírito Santo, que habite em vós a doutrina de Cristo abundantemente, e que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ramai. Eita, se fizermos isso, vai começar a cumprir promessas maravilhosas.
Curva a sua cabeça, faça o que você sentir de fazer, mas se renda ao Senhor, se renda, em nome de Jesus. Procura-se trabalhadores para a grande seara, aleluia. Trabalhar para Jesus não é somente para os que têm cargos na igreja. Somos um corpo de Cristo e devemos, na unidade do Espírito, aleluia, permitir, fazer com que o mundo saiba que Cristo está em nós, e que o Pai enviou Cristo, e que assim como o Pai ama Jesus Cristo, também ama a nós, e ama o mundo, e quer a salvação dele. Ora de verdade, abre a boca de verdade, fala de verdade com Deus. Ele gosta de coisa sincera, Ele quer corações rasgados, Ele quer a alma derramada, Ele quer sinceridade, Ele quer honestidade. Não, aqui não é uma seita, não é uma associação, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo dele, Ele está no meio de nós, os olhos dele veem todas as coisas, Ele conhece tudo. Rakavanaraya, Urabakasaramandaragaya. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as fofocas, perdoa as murmurações, perdoa as contendas, perdoa as palavras mal faladas, malditas. Arranca de nós tudo que não vem do Senhor. Começa lavando, vai lavando a igreja, lava esse altar, lava a minha vida, lava os obreiros do altar, lava as nossas famílias, lava as obreiras e obreiros, lava os líderes e liderados, lava a igreja, lava o internauta, lava, arranca de nós todo mal, tira de nós o impostor que está reinando. É hora do Senhor reinar, o teu Espírito Santo reinar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orabacandaraia, que este homem se levante nesta noite, que esta mulher se levante nesta noite, esta moça, este rapaz, em nome de Jesus, esta criança. Aramassoramanaia, venha a graça, venha a unidade do Espírito, venha o mover do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as palavras frívolas, loucas, impensadas. Perdoa o sentimento de ódio, perdoa as amarguras, perdoa as incompreensões, perdoa o sentimento de vingança. Lava-nos, ajuda essa pessoa a sair desse buraco, ajuda esta pessoa a entender, ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda ela a reagir e se levantar, Senhor. Abre os olhos dela, Senhor. Abre os ouvidos desta pessoa, Senhor. Tira a arrogância, a ignorância, a estupidez. Traga para nós o poder para sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Traga a nós o poder de quebrantar nossas vidas, como Davi implorou diante de ti: não retire de mim o teu Espírito Santo, pois tu sempre és justo, o Senhor sempre é correto, o Senhor sempre sabe por que fala, por que faz, por que escolheu. Por isso, Senhor, tu que nos sonda e nos conhece, vê o profundo do nosso ser, e com o perdão dos pecados nos sara, nos cura, e nos passa livres
possamos livres, tão acorrentados no Evangelho, mas livres, servir o Senhor até que Cristo volte, até que o Senhor volte. Ajuda, cura, que possamos voltar para casa, não como chegamos, mas bem melhor, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.